Vamos lá para a resolução dessa primeira questão aí da terceira avaliação. Uma pirâmide hexagonal regular tem a aresta da base medindo 3 centímetros e altura 2 raiz de 3 centímetros. Determine seu volume em centímetros cúbicos. Vamos lá, como é que se calcula o volume de uma pirâmide? O volume da pirâmide é igual a área da base vezes a altura sobre 3, ok? A base é um hexágono regular, a pirâmide é hexagonal regular, então a base é um hexágono regular com aresta 3 centímetros. Ora, a área da base então é a área de um hexágono regular de lado 3. A área do hexágono regular é 6 vezes a área de um triângulo equilátero de lado L. Então é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. No nosso caso, vai ficar 6 vezes a aresta da base é 3, né? 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos simplificar aqui. Divido por 2, vai dar 2. Aqui por 2 vai dar 3. Então, essa área da base é igual a 3 ao quadrado 9 vezes 3, 27. Então é 27 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Essa é a área da base. Ok? Ele já deu a altura, então a gente pode calcular imediatamente o volume. O volume vai ser, conforme a gente já colocou na fórmula aqui, área da base vezes altura sobre 3. Então a área da base, 27 raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, foi dado do problema 2 raiz de 3, 2 raiz de 3, isso tudo sobre 3. Vamos fazer as simplificações. Eu posso simplificar o 2 com o 2. E 27 eu posso dividir por 3. Divido por 3 dá 1. 27 por 3 dá 9. Então, fechou. O volume vai ser 9 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 9, 27. Então vai dar 27 centímetros cúbicos. Ok? Esse é o volume dessa pirâmide. Vamos lá para a segunda questão. Uma pirâmide quadrangular regular possui volume igual a 32 decímetros cúbicos. Se sua altura é igual a 60 centímetros, determine em decímetros a medida da aresta da base dessa pirâmide. Temos que ter atenção aqui porque nós temos medidas com unidades diferentes. O volume está em decímetro cúbico, ok? Decímetro cúbico. A altura está em centímetros e ele quer a medida em decímetros da aresta. Como ele quer a medida em decímetros, vamos passar tudo para decímetro. Então, 60 centímetros, passando para decímetro, vai dar 6 decímetros. Né? Temos aqui quilômetro, hecto, deca. Aqui é a unidade principal, no nosso caso aqui a gente está tratando do metro, né? Podia ser qualquer outra. Depois decímetro, centímetro e o milímetro. A gente quer passar de centímetro para decímetro, uma unidade para a esquerda, então a vírgula vai uma casa para a esquerda, certo? 6 decímetros. Então vamos lá. Ele já deu o volume. O volume da pirâmide é igual a área da base vezes a altura sobre 3. O volume dado, 32. Isso é igual a área da base vezes a altura da pirâmide, 6 decímetros, sobre 3. Simplificando, divido por 3 dá 1, aqui por 3 vai dar 2. O 2 que multiplica a área da base vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar a área da base é igual a 32 sobre 2. Então a área da base é igual a 16. Ok? Mas a base é um quadrado, né? A pirâmide é quadrangular regular, então a base é um quadrado. Então a área da base, voltando aqui, não, isso aqui. A área da base é a área do quadrado, lado ao quadrado. Então, lado elevado ao quadrado é igual a 16, L ao quadrado é igual a 16, então L é igual a 4. Então, estamos aí, 4 decímetros. É a medida da aresta da base dessa pirâmide. Vamos para a terceira questão. A altura de um tetraedro regular é igual a raiz de 6 metros.
O volume desse tetraedro é igual a x raiz de 2 metros cúbicos. Ele quer o valor de x na forma decimal, ok? Vamos lá, como é que se calcula a altura de um tetraedro regular? A altura de um tetraedro é igual a raiz de 6 sobre 3, ok? A é a aresta do tetraedro. Um tetraedro regular tem todas as arestas iguais, né? Então vamos chamar de A e a aresta dele. Ele fala que essa altura é igual a raiz de 6. É igual a raiz de 6. Então, a gente vem aqui, ó, dá para eu simplificar, dividir tudo por raiz de 6. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1 também. Esse 3 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando, então vai ficar 3 vezes 1, 3. Então a minha aresta é de 3 metros, ok? Aí a gente vem para o cálculo do volume. O volume do tetraedro é x raiz de 2 metros cúbicos. Esse volume, o volume do tetraedro é calculado com a fórmula A ao cubo raiz de 2 sobre 12, ok? Isso daqui tem que dar x raiz de 2. Não vamos colocar agora não, daqui a pouco. Vamos calcular então esse volume. A gente achou o A, então vai ficar 3 ao cubo raiz de 2 sobre 12. Isso é igual a 27 raiz de 2 sobre 12. Simplificando, a gente pode dividir isso daqui por 3, vai dar 4, aqui por 3 vai dar 9. Então, a gente tem que esse volume, o volume do tetraedro deu 9 quartos vezes raiz de 2 metros cúbicos, ok? Como ele disse que o volume do tetraedro era igual a x raiz de 2, a gente conclui que o x é igual a 9 quartos, ok? Então, x é igual a 9 quartos. Ele pede para achar o x na sua forma decimal. Então, é só dividir 9 por 4 vai dar 2,25. Esse é o valor que a gente estava procurando aí. Vamos lá para mais uma questão. O apótema de um tetraedro regular mede 2 raiz de 3 centímetros. A área total desse tetraedro é igual a x raiz de 3 centímetros quadrados. Determine o valor de x. Vamos calcular o x aí, mas vamos primeiro dar uma olhada em quem é o apótema. O apótema da pirâmide, vamos pegar aqui, ó, ponto médio na base, de uma aresta da base, ligar o vértice até lá. Gente, como é um tetraedro regular, esse aqui é o apótema, né? Como é um tetraedro regular, esse triângulo aqui nessa face lateral direita é um triângulo equilátero. Isso aqui nada mais é do que a altura de um triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2, ok? Como ele disse que esse apótema, ou no caso é a altura, né, do triângulo equilátero, é igual a 2 raiz de 3, a gente pode fazer as continhas aqui. Eu posso dividir tudo por raiz de 3, então ó, aqui vai dar 1, vai sumir aqui, né, vai sumir do lado de cá. O 2 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando, então vamos ficar com L é igual a 4. Então, 4 centímetros é o lado, ou a aresta, né, desse tetraedro regular. Ok? A área total do tetraedro é dada pela soma das 4 áreas, né, de triângulos equiláteros. Então, a área total do tetraedro, a área total é igual a 4 vezes a área de um triângulo equilátero de lado L, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Daqui a gente pode tirar uma fórmula. Esse 4 vai sumir com o 4, vai ficar L ao quadrado raiz de 3. É a área total de um tetraedro. Mas é desnecessário decorar isso. Essa área vai ser, então, como L é 4, vai ser 4 ao quadrado raiz de 3. Então, isso vai dar 16 raiz de 3. Ok? Como ele disse que essa área é igual a x raiz de 3, por comparação, a gente tem aqui que o x é igual a 16. Chegamos finalmente na última questão. Em uma pirâmide hexagonal regular, a aresta lateral mede 5 decímetros e a altura mede 4 decímetros. O apótema dessa pirâmide mede raiz de x sobre 2 decímetros. Determine o valor de x. Vamos lá. Dados, aresta lateral mede 5. Vamos pegar uma aresta lateral aqui.
Essa aqui, por exemplo, marcada aqui de preto, mede 5. Okay? Vou botar mais grosso. A altura mede 4. Então vamos pegar a altura aqui dessa pirâmide. Mede 4. Okay? Com essas duas informações, nós podemos calcular, através desse triângulo, vamos completar aqui, esse triângulo retângulo, nós podemos calcular esse segmento. Esse segmento é a distância do centro para um vértice na base. Gente, a gente pode completar aqui, isso é um dos lados desses triângulos equiláteros, né, que você pode dividir o hexágono regular. No fim das contas, isso nada mais é do que a aresta da base. Ok? Então, a gente calculando isso daqui, a gente vai calcular a aresta da base. A altura mede 4, a aresta lateral 5. Ora, é um triângulo retângulo, onde a hipotenusa mede 5, um cateto mede 4. O outro cateto tem que medir 3. Podemos usar o teorema de Pitágoras, mas esse é um triângulo 3, 4 e 5. Então, A mede 3 decímetros. Então, está aqui, A igual a 3. Ok? O que ele quer? Ele quer o x, que faz parte da medida do apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide é esse segmento aqui, que vai até o ponto médio. Ok? Eles vamos chamar aqui de G. Ok? Vamos chamar aqui de G e vamos completar com esse triângulo aqui. Esse segmento nada mais é do que a altura desse triângulo equilátero aqui, de lado 3. Nós acabamos de ver que isso mede 3, esses lados do triângulo equilátero. Isso tudo aqui mede 3. Então vamos chamar aqui de H. H é o apótema da base. Quem é H? H é a altura de um triângulo equilátero. Então é L raiz de 3 sobre 2. Como o lado A é 3, então isso é 3 raiz de 3 sobre 2. Ok? E agora podemos calcular o G, usando o teorema de Pitágoras. Temos aqui que esse H. Temos então um triângulo retângulo. Vamos tirar o triângulo dali do contexto. A hipotenusa é G, 4 é a altura, e esse H aqui é 3 raiz de 3 sobre 2. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Vai ficar G ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, G ao quadrado é igual a 16 mais 3 ao quadrado dá 9, raiz de 3 ao quadrado dá 3 e 2 ao quadrado dá 4. Então, G ao quadrado é igual a... Vamos tirar o MMC aqui, só tenho 4 no denominador, né? Daqui como se fosse 1. 4 por 1 dá 4. 16 vezes 4, 64. Mais 9 vezes 3, 27. Isso sobre 4. Então, G ao quadrado é igual a 8091 sobre 4. Então, o G é igual a raiz quadrada de 91 quartos. Raiz de 91, vamos deixar assim mesmo, e raiz de 4 é 2. Ok? Ele disse que o apótema, essa é a medida do apótema, né? Esse é o G. Ele disse que ele mede x, raiz de x sobre 2. Então, por comparação aqui, o x é igual a 91, ok? Esse valor dentro da raiz aqui que é o x é igual a 91.